Fala, povo de Deus, como é que vocês estão, gente? Como é que foi a semana de vocês? Imagino que para alguns que devem estar assistindo isso não deve ter sido muito fácil, né? Imagino que vocês já devem ter visto algumas notícias no Instagram, no Facebook, não por canais de notícia, mas por postagens mesmo, de alguns famosos e algumas pessoas que têm postado sobre isso, graças a Deus, porque precisamos saber cada vez mais do que anda rolando no Rio Grande do Sul. Eu imagino que você já deve ter visto as coisas que estão acontecendo, a catástrofe que está por lá. E eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre isso, certo? Para quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul, Gramado. Eu cresci lá, vivi 20 e tantos anos lá. E minha família é de lá, meus parentes são do Rio Grande do Sul. E sim, alguns deles foram afetados por essa situação, pelas chuvas. Graças a Deus, nenhum dos meus familiares e parentes sofreram danos físicos. E familiares, minha família tá bem, meus pais, né, minhas irmãs, tá todo mundo bem. Graças a Deus. E eles já estão, faz um tempinho já que eles têm ido para outras cidades para ajudar. Meus pais são pastores do Mevan em Gramado e eles tornaram a igreja um lugar para receber comida, alimento e para enviar também para outras cidades. Graças a Deus também Gramado já estava cheio de alimentos, cheio de roupa e eles não estavam mais precisando. Teve vários deslizamentos por lá, né, que acabou tirando a casa de várias pessoas. Mas Gramado já foi contido, estão trabalhando para isso. E aí agora o foco está sendo mais as outras cidades. E eles têm ajudado, têm ido para lá para ajudar e fazer esse trabalho por lá, né? Então, eles estão bem. Agora, eu sei que não é todo mundo que tá bem. Na verdade, teve muitas famílias que se perderam filhos, cônjuge. Famílias que se foram por inteiro, né? Nas casas. Ficaram presas na casa, não conseguiu sair. E fora tantos outros que a gente ainda nem sabe, nem apareceu ainda. E tem também os negócios que foram, trabalhos, empregos, coisas que vão trazer um dano a curto, médio e longo prazo. Mas por que eu tô falando disso no devocional? Bom, apesar da tragédia não ser a ideia de Deus, porque a ideia dele tá no Éden, lá no jardim, onde ele fez todas as coisas no princípio, nosso Deus, ele faz tornar coisas ruins em coisas boas. Como está escrito lá em Gênesis 50:20, quando Josué diz aos seus irmãos: Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar a vida a um povo grande. Fica claro que a parte ruim dessa situação não partiu de Deus, mas os irmãos foram humanos que fizeram algo ruim. De Deus coube o tornar o algo ruim em algo bom. Foi isso que ele escolheu fazer. Isso também já exclui aquelas postagens de alguns crentes que colocaram dizendo que Deus tinha planejado essa tragédia no Rio Grande do Sul, que era ideia de Deus e que Deus é soberano, então ele que planejou aquilo. Gente, a soberania de Deus não entra no quesito vontade de Deus. E a vontade de Deus a gente vê no jardim, onde foi a ideia dele lá, Gênesis 1 e Gênesis 2. Aquela ali é a vontade dele. E todo o trabalho que nós estamos tendo aqui, toda essa trajetória na Terra é para voltar para o jardim, para voltar para aquilo que era antes da queda. E aquela é a ideia de Deus. Fora daquilo ali, é Deus tornando mal em algo bom. Ponto. Então não tem essa ideia de que Deus tramou essa tragédia toda. Deus planejou o jardim, e no jardim não tinha catástrofe. Mas se Deus planejou o jardim, nós não estamos vivendo o jardim, qual que é o nosso trabalho? O que a gente deve fazer? O que cabe a nós? Bom, cabe a nós manifestar o reino, que nada mais é do que manifestar e trazer à existência aquilo que era no jardim, que era antes da queda. Então, trabalhar para voltar à origem. O cenário atual é o seguinte: famílias devastadas, cidades destruídas, trevas por todos os lados, escuridão por toda parte, e nós temos o nosso trabalho de desenvolver o nosso DNA divino, manifestar a luz em meio às trevas e clarear a situação para que as trevas sejam dissipadas. Assim como é citado sobre Jesus em João 1:5. E nós somos chamados para ser como Jesus, né? Você deve pensar, mas já tem muita gente ajudando, cristão, não cristão, tá todo mundo unido para ajudar e fazer a diferença e salvar a vida uns dos outros. Isso é lindo. Glória a Deus por isso. É um tempo muito difícil, mas essa união é muito preciosa. A gente não pode negar isso. Mas aí vem a seguinte questão: como que nós, que temos o Criador de todas as coisas, podemos brilhar e fazer a diferença num lugar em que te aparece ter luz? É como acender um fósforo quando a luz está acesa.
não é? Eu tenho essa impressão às vezes. Mas aí eu descobri uma resposta prática para isso e eu quero compartilhar com vocês. A resposta é a seguinte: faça tudo o que os outros estão fazendo de bom. Fuja das coisas ruins. Manifesta o reino de Deus. Alguém tá doente? Manda a doença embora. Machucado? Manda o corpo se restaurar. Tá morto? Manda ressuscitar. Declara as coisas que vêm do reino, aquilo que Jesus já conquistou na cruz para esse momento, para essa terra, para toda a nossa vida. Declara, é agora. Tudo em trevas vem com luz, não com fósforo, mas vem com um holofote de luz. Mostra o poder de Deus como algo que eles nunca viram antes, de uma forma que eles nunca viram antes. Eu lembro do pastor Luiz, ele fala que o caos é matéria-prima para avivamento. E no momento a gente está no caos no Rio Grande do Sul. Mas é a nossa decisão se a gente vai fazer a luz de Cristo brilhar nesse caos, fazendo as trevas se dissipar. Ou se a gente vai fazer só o que todo mundo está fazendo e essa luz que a gente está carregando pode ser muito bem confundida com uma luz que outras pessoas carregam. Algo bom que até as pessoas más podem fazer, como Jesus falou. Ou se a gente vai mostrar e demonstrar o verdadeiro poder daquele que ressuscitou Jesus da cruz, que é o Espírito Santo que está morando dentro de nós. É muito mais do que entregar uma comida para alguém, mas é suprir uma necessidade da alma da pessoa. Mas suprir uma necessidade que está dentro de uma carência de um Criador, não só uma carência de momento. Ele também fala para dar comida para aqueles que sentem fome, para cuidar dos órfãos e das viúvas. Não é menosprezando isso, mas é mostrando e buscando e trazendo à mente que nós temos algo muito poderoso dentro de nós e que ele não deve ser confundido com outras coisas. É muito poderoso. É o poder que ressuscitou Jesus da cruz. Isso não é qualquer coisa. O Brasil veio de uma raiz católica. É claro que nós temos essa compaixão, esse cuidado, esse zelo uns pelos outros de maneira geral. Ainda mais com uma situação de caos. Até, se a gente for pensar, até os animais têm. É algo que vem em nós por conta de um caráter do Senhor. E não é algo que é menosprezado, mas é algo que é um padrão. Mas Jesus veio para ser a luz do mundo. Ele fala que a gente, com uma lâmpada que brilha, como que a gente pode ser escondido? É para ser colocado no alto de algum lugar para que todos vejam, para que ilumine a todos. E é esse o pedido. Esse é o devocional de agora. É que nós sejamos luz para essas pessoas. Que elas vejam, opa, eu tô recebendo alimento, tem algo bom, eles estão cuidando de mim, eu tô me sentindo abraçada, tô me sentindo amada. Mas mais do que isso, Deus de fato tá aqui, Ele me ama, Ele acabou de me curar, Ele me restaurou. Ele tá se movendo através dessas pessoas, não só com carinho e cuidado, mas tá se movendo com poder, demonstrando a Ele. Porque, gente, esse é o nosso trabalho. Você pode pensar, não, mas se Deus quiser Ele vai fazer, e Ele faz o avivamento no Rio Grande do Sul, e Ele move com tudo, e move com poder, e Ele vai fazendo. Tem ocasiões que isso acontece, mas a verdade é que a ordem que ele deu foi para que nós façamos essas coisas. Jesus nos comissionou para esse lugar, nos comissionou para essas situações. Não só para essas, né, no dia a dia, mas como é o tema do devocional, para essa situação. Ele já nos comissionou, já é nosso trabalho. E colocar as mãos sobre enfermos, curá-los, expulsar demônios, trazer luz para esse lugar. Certo? Gente, o desafio da semana vai ser, se você está no Rio Grande do Sul, está fazendo trabalho, abre os olhos, ora por alguém que tá perto de você, declara a cura. Você vai ver milagre, eu tenho certeza. Você não vai ver se não orar. Isso eu tenho certeza também. E para aqueles que não estão no Rio Grande do Sul, o desafio vai ser orar pelo Rio Grande do Sul, vai ser estar aí com o coração, né, pedindo para o Senhor, para que tenha misericórdia. Que tenha misericórdia ele já tem, mas é para que as circunstâncias sejam organizadas, para que a situação seja resolvida o quanto antes, as famílias sejam restauradas o quanto antes. Não só de maneira física, mas de maneira espiritual, que cresça um anseio por algo maior no coração delas, em nome de Jesus. Certo? Que Deus abençoe vocês, enche o coração de vocês de alegria, mesmo em meio ao caos, porque é a alegria dele que nos dá força, então que a gente seja alegre também, mesmo em meio ao caos. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, guarde e até a próxima semana.